Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês uma sala de estar, jantar e varanda integrados que eu tive de fazer a partir de um desafio. O cliente recebeu uma proposta de compra para o seu apartamento. E aí a proposta era irrecusável e ele teve que sair do apartamento. Aí ele resolveu alugar esse apartamento temporariamente, mas ele queria tratar o novo espaço com muito carinho. Qual foi a premissa básica? De que a gente aproveitaria algumas peças e faríamos marcenaria só do que fosse realmente necessário. Então, vou começar aqui pelo sofá. Esse sofá era existente, mas eu sentei aqui para começar a contar para vocês um pouco o nosso ponto de partida. A gente fez uma pesquisa de cores e detectou que os clientes gostavam muito desse tom ferrugem com o azul. E aí a gente trabalhou a partir disso, ferrugem e azul pontualmente em cima de uma base neutra. Eu sempre falo que essa é uma estratégia muito boa para quem quer colorir a casa, mas não sabe como ou não se sente seguro o suficiente. A gente colore com pequenas intervenções, pequenos pontos de cor, para que o ambiente não fique pesado demais. Então eu vou mostrar para vocês a nossa base neutra, né? Vocês podem ver atrás de mim também, a gente tem uma cortina que é no off-white, e como a gente foi colorindo esse quadro em branco, esse novo apartamento. Pontuando que o apartamento, a gente já tinha um luminotécnico padrão do prédio, fizemos algumas adaptações que eram possíveis dentro de uma proposta de um apartamento alugado e tentamos trazer uma bossa aqui para o espaço. Vamos conhecer? Dando mais dica das cores. Então a gente tem essa pintura do Nico, que é um artista argentino que mora em Belo Horizonte. Quem quiser ver pintura deles podem ir ao ateliê ou dar um pulo na loja Luminar, que tem muita coisa dele lá. E foi muito legal que eu coloquei esse quadro no 3D a partir de uma pesquisa que eu fiz na internet, tentando buscar algo que pudesse corresponder àquela paleta de cores. Então eu coloquei de cara, os clientes adoraram, e a gente trouxe esse quadro que eu entendo que traz uma alegria, e se eles mudarem daqui, eles vão levar o quadro. Então ele tem aqui, coincidentemente, essas rajadas de ferrugem e de azul. Eu adoro esse quadro, eu acho ele super lindo. E aqui nas poltronas, que é um outro ponto de conversação da sala, a gente também trouxe, dessa vez, um amarronzado, que faz as vezes do ferrugem, com o azul. Vocês devem estar achando que a gente é obsessivo, né? Mas na verdade a gente não é não. A gente realmente quis trazer cor, mas de uma forma discreta. Então se eu vejo essa poltrona de frente, ela é azul. Se eu vejo de trás, ela é caramelo, esse marrom acaramelizado. Não sei se fala assim. E, veja bem, a gente pode ressignificar essa poltrona daqui 4 anos, 5. Eu posso estofar de preto. Preto por dentro, o marrom por fora, uma combinação bem chique, bem sóbria. Ou se eu quero algo mais alegre, eu posso trazer aqui um mostarda, ou um verde mais vibrante, ou ainda algo mais vibrante, porém discreto. A gente pode trazer um bordô aqui para dentro. Então a gente pode ressignificar a mesma poltrona sem ter que abrir mão dela. Então recapitulando, o sofá a gente trouxe existente, sem reestofamento. Ele estava bem novo e é um sofá confortável para ver TV. Depois a gente veio com as almofadas, com a manta, com a obra de arte e compramos as poltronas. Então dessa forma a gente criou uma relação legal entre algo novo e o antigo, sem abrir mão de tudo que o cliente tem. E aqui não foi diferente. A gente trocou a luminária porque a luminária anterior não fazia sentido. Então a gente trouxe uma luminária que é clássica, mas ao mesmo tempo contemporânea. Ela faz uma releitura daquelas luminárias antigas, né, com candelabros, mas ela é muito contemporânea e tem uma luz muito gostosa de noite. Se você ligar só ela, é uma delícia. Já aqui no jantar, a gente trouxe o conjunto que era deles, de madeira maciça, palhinha nas cadeiras, e aí a gente criou essa conversa aqui, dessa bandeja com esse adorno, esse colar, que eu acho assim belíssimo, e a gente pode enfeitar de diversas formas, que ele é um colar bem comprido. E uma sugestão que eu dei para os meus clientes é que colocar espelho nessa parede seria algo fundamental. Quem assiste meus vídeos sabe que eu adoro espelho, porque ele reflete o espaço, ele amplia
e ele também reflete a luz se você tem uma janela estratégica. E aqui a gente consegue cumprir com as duas situações. Eu tenho uma reflexão de luz quando a cortina está aberta, eu tenho uma amplitude do espaço porque o meu ângulo de chegada é onde você está, então eu vejo esse espaço refletido e ainda tem uma situação muito poética, que é, em alguns momentos você consegue enxergar a mata que está aqui frente, que também é um reflexo incrível. Então eu adoro usar espelho fixo quando eu acho que vai ser muito bom, muito eficiente e bonito para o cliente. E em algumas paredes eu entrei com essa textura da Dacapo, que é o concreto, que ele tem um cinza com um pouco de marrom e bege, então ele dá aconchego, ele dá sofisticação comparado com uma parede que não tem nada. Então a gente tem algumas paredes aqui que ficaram na pintura padrão e outras que a gente entrou com a Dacapo. Como esse é um ângulo estratégico, a gente colocou aqui nesse ângulo. Bom, a gente está aqui no outro canto da sala e a gente tem esse móvel que atravessa a sala toda. Do lado de cá é apoio para a mesa de jantar, do lado de lá é apoio para a TV. Então vou começar por aqui. Qual era o programa? A gente ter cristaleira, tá? Eu achei essa até muito bem organizada. Então a gente fez ela no vidro reflecta. O vidro reflecta é aquele que tem um pouco de transparência, então eu vejo um pouco lá dentro, mas ele reflete o que está fora. Então ele tem um tom bronze, ele deixa um pouco mais sofisticada a sala. Embaixo, para espelhar e dar um pouco mais de glamour também, a gente trouxe o espelho e aqui é o nosso móvel, a gente laqueou porque a laca dá um acabamento melhor. Então, lugar para adega e cervejeira. E aqui começa uma base comprida que vai na sala toda e, como eu disse, em cada lugar a gente tem uma função. Então aqui cumpre a função de guardar bandejas, alguns joguinhos de prato que ficam mais à mão. E do lado de cá a TV. Aqui também a gente tem drinks, café, então a gente tem todos esses momentos. E do lado de cá a TV. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Como eu disse, esse apartamento é alugado, então o mínimo de marcenaria deveria ser feito. Então a gente não pôs painel. Como a gente fez para a TV ficar sem aquele fio aparente? A gente rasgou a parede, colocou um tubo hidráulico, né, de PVC de 5 centímetros e ele atravessa e chega até aqui embaixo. E ele aqui é o túnel, o caminho para esse fio de HDMI passar. Então, dessa forma, não tem o fio de pendurado, tem uma solução de TV que ela é viável e não gera marcenaria que será desperdiçada. Aqui embaixo, a mesma lógica, só que aqui é gavetão. Então, a gente tem um gavetão e tem uma outra gaveta por dentro, tá vendo? Então, a gente conseguiu otimizar o espaço sem deixar aquele tanto de gaveta aparente. Então, uma é secreta e a outra é aparente. Toda a parte de eletrônica fica aqui embaixo escondido. Então, é bem embaixo, a gente não vê. Aqui tem a parte de... Eu acho muito legal quando o cliente tem isso, a gente deixou esse espaço com os porta-retratos. Então, que são histórias de família, a gente quis deixar nesse espaço que é um ponto central. E aqui a gente trouxe alguns adornos. Eu adoro esse adorno, que é uma ciranda de uma família. E esse aqui também, que é essa plantinha, que é um tom roxo com o bronze. Bom, então vou fazer um pequeno ponto de parada aqui para falar o seguinte. Até aqui, apesar das cores no início, a gente tem um apartamento bastante neutro, não é mesmo? Então o jantar, ele tem um espelho, ele tem um mobiliário que é neutro, uma luminária que é neutra. Todos têm uma personalidade, mas eles são neutros, eles não são gritantes. E a base também do móvel, que dá apoio ao jantar e da TV, ele também é neutro. E aí, para fechar, como a gente escolheria esse tapete? Bom, esse tapete deveria ser neutro, mas a gente queria trazer uma cor que fosse exatamente esse meio termo aí entre um bege, marrom e o mostarda ou ferrugem. E aí a gente procurou e encontramos esse aqui, que é um tapete indiano, muito gostoso de pisar. Eu tô aqui descalça pisando nele, é uma delícia. Ele é de lã natural.
E eu gosto sempre de dar possibilidades para os meus clientes. Então, quando eu acho que o cliente ele tem perfil para as duas coisas, eu apresento tanto o natural quanto o sintético. E a gente trouxe para cá os pomponzinhos, tentamos montar uma base sintética que seria mais prática, porque na verdade a minha cliente tem cachorro e grandão e peludo. A gente tentou montar, mas na hora que a gente viu a beleza desse tapete, não teve concorrência para o sintético. Então, apesar do preço de um tapete de lã natural ser mais elevado, justamente porque ele é mais nobre, ele foi o comprado, né? Porque o sintético não conseguiu, neste caso, atender às cores. Então, a gente sempre tenta criar pontes de diálogo e também, claro, mostrar os prós e os contras de todo o produto que você está adquirindo, né? Tudo é positivo, mas também pode ter um lado que não se adeque à sua rotina e ao seu estilo de vida. Vamos lá para a varanda? Aí a gente está aqui na varanda, a gente tem uma vista maravilhosa de uma mata aqui em Nova Lima. E, bom, esse móvel também era existente. Vocês devem estar se perguntando, Luciana, o que você fez? Bom, muitas vezes trabalhar com existente é mais difícil do que trabalhar com tudo novo, a gente sabe, né? Então, a gente trouxe esse aparador para a varanda, para que eles pudessem aqui comer um belisquete, uma pequena entrada, tomar um vinho, um drink, olhando para a vista. Esse móvel também era existente e a gente deu um novo significado para ele. A gente estofou com essa cor, que é um mostarda, então trazendo aquele ponto de cor para cá. Então é uma casa neutra, porém vibrante. Trouxemos os adornos, esse vaso, o ficus lirata era existente, claro que a gente ia trazê-lo, né, gente? Planta, mas a gente trouxe esse cachepô, olha que lindo, ele tem um toque verde azulado com uma ferrugem. E no briefing com os clientes, o meu cliente, o marido da minha cliente, falou o seguinte: eu queria ter um lugar para eu esparramar e ficar olhando para essa vista, tomando uma taça de vinho e ver o entardecer. Pois então, pedido do meu cliente, é quase uma ordem, né? Claro, desde que isso faça sentido. Então, a gente criou um espacinho bem gostoso. E é bem gostoso, gente. Isso aqui é um abraço casa, é muito gostoso. A gente pegou uma poltrona, personalizamos o metal, o tecido. Na loja nem tinha esse tecido, a gente buscou de um outro catálogo. Ele é muito gostoso e ele é muito importante, resistente ao sol. A gente acha que o tecido não sofre com o sol, a gente está errado. Aqui tem sol, então a gente precisava de algo muito resistente. E aí a gente consegue conceber um espaço de momento, de paz, de fruição estética, né? Posso apoiar aqui do lado esquerdo nessa mesa uma taça de vinho e posso ficar aqui conversando, vendo o pôr do sol. Então a gente tem outra poltrona aí do lado para a esposa dele poder ficar sentada e eles curtirem um momento a dois. Eu acho muito bacana esse tipo de solução. Eu estou querendo levantar, mas eu não estou conseguindo, de tão gostoso que está. Porque esse tipo de solução trata daquilo que é mais importante para a gente. Não por acaso esse meu cliente ele é neurologista. E como ele está focado, como ele sabe que aquilo que é agradável aos olhos, ao corpo, promove um imenso bem-estar à sua cabeça, à sua mente. Então, acho que em projeto a gente tem que tentar sempre promover bons momentos e tentar extrair dos clientes o que é realmente relevante e significativo dentro do cotidiano dele, ainda que ele não nos conte, ainda que ele não saiba traduzir em palavras. Eu acho que um papel importante do profissional de arquitetura de interiores é tentar entender os anseios, os medos, os desejos e as necessidades daquele cliente. Gente, eu vou deixar vocês com imagens finais dos adornos que a gente escolheu, inclusive daqui. A gente tem ali no cantinho cestinho com cobertor, a gente tem lanternas, porque eles adoram velas aromáticas. Nós vamos mostrar tudo com imagens e detalhes. Mas eu quis parar aqui para mostrar essa escultura que a gente trouxe, que é como se eu trouxesse a área externa para interna. Então aquele pássaro que ele está lá no céu, nesse tom também um pouco azulado, ele volta aqui, ele toma pouso aqui dentro desse lar. Então acho que a partir de pequenas inserções a gente consegue também atingir um campo simbólico,
que está ali presente dentro do imaginário das pessoas. Espero vocês, até a próxima. Como eu sempre digo, se você gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você. Deixe seu like, seu comentário, sua dúvida e me conta o que você achou desse jogo aí entre o azul e o ferrugem numa base neutra. Um grande abraço e até a próxima.